Na pequena cidade de São Vicente, a loja, Relíquias de Marcelos, era um lugar envolto em mistério e fascínio. Seu proprietário, Sr. Antônio, era um homem de meia idade com um conhecimento vasto sobre antiguidades e suas histórias ocultas. Ele mantinha um catálogo eclético de itens, mas nenhum era tão perturbador quanto o espelho antigo com a moldura intrincada, adornada com símbolos esotéricos quase apagados pelo tempo. A peça tinha uma aura de enigma que afastava muitos visitantes, exceto aqueles atraídos por sua curiosidade e desejo de possuir algo realmente único. A história do espelho era contada em murmúrios e lendas locais. Marcelos, um eremita que vivia isolado nas montanhas, era conhecido por seus rituais obscuros e seu envolvimento com o oculto. Era dito que ele buscava poder e conhecimento além dos limites da vida mortal, e, para isso, fez um pacto com forças sombrias. Quando Marcelos desapareceu, sua cabana foi encontrada em desordem, com sinais de rituais incompletos e o espelho no centro de tudo. Muitos acreditavam que o espelho continha o espírito atormentado de Marcelos e as almas que ele havia aprisionado. Clara, uma estudante de História da Arte e amante de antiguidades, estava intrigada pela história do espelho. Ela visitou a loja, Relíquias de Marcelos, após ouvir rumores sobre a peça e, apesar das advertências do Sr. Antônio, decidiu comprar o espelho. Ela o levou para sua casa, um elegante apartamento antigo no centro da cidade, e o colocou em seu quarto, achando que a história macabra seria apenas uma boa conversa para seus amigos. Nos primeiros dias, Clara notou pequenas irregularidades, sombras que pareciam se mover, reflexos estranhos e uma sensação crescente de inquietação. O espelho refletia não apenas a sala, mas uma parte do ambiente que Clara não conseguia identificar. Ela tentou ignorar esses sinais, acreditando que era apenas sua mente brincando com ela. À medida que os dias passavam, as visões se tornaram mais perturbadoras. Clara começou a ver figuras sombrias no espelho, que pareciam se mover lentamente e observar seus movimentos. A cada noite, o espelho refletia cenas de angústia e sofrimento, pessoas em dores intensas, rostos contorcidos em gritos silenciosos e uma sensação de desespero que parecia emanar da própria superfície do vidro. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Clara começou a pesquisar a história do espelho. Ela encontrou um antigo manuscrito em uma biblioteca local, que detalhava a vida de Marcelos e os rumores sobre seu pacto sombrio. O manuscrito falava de uma maldição, onde as almas aprisionadas no espelho eram forçadas a reviver seus piores medos e tormentos eternamente. Clara também descobriu que Marcelos havia sido um estudante de ocultismo que ultrapassou os limites do conhecimento proibido. Numa noite particularmente perturbadora, Clara teve um pesadelo vívido. No sonho, ela estava em um ambiente escuro e sombrio, cercada por figuras indistintas que se contorciam em sofrimento. Ela tentava escapar, mas o espelho estava sempre à sua frente, refletindo os horrores que ela estava tentando evitar. Quando acordou, estava suada e com o coração acelerado, mas o pesadelo parecia ter uma influência real sobre sua vida diária. Ela começou a sentir uma presença constante, uma sensação de que algo estava observando-a, esperando para se manifestar. Determinada a se livrar do espelho, Clara tentou diversas maneiras de removê-lo, mas parecia que ele estava fixado ao local por uma força sobrenatural. Desesperada, ela procurou o Sr. Antônio, que, ao ouvir sobre os acontecimentos, revelou um segredo perturbador: o espelho não poderia ser removido facilmente, pois tinha uma conexão direta com as forças que Marcelos havia invocado. Ele sugeriu que Clara tentasse realizar um ritual de exorcismo, mas era uma tarefa complexa e arriscada. Na noite em que Clara decidiu realizar o ritual, o ambiente em seu apartamento estava carregado de uma energia estranha. Ela preparou o espaço com velas e símbolos protetores, seguindo as instruções que encontrou no manuscrito. Quando ela começou a recitar as palavras do ritual, uma estranha sensação de frio tomou conta da sala, e o espelho começou a brilhar com uma luz sinistra. A luz se intensificou, e Clara viu a figura de Marcelos no espelho.
Ele estava em um estado espectral, com olhos vazios e uma expressão de dor profunda. Ele começou a sussurrar palavras em um idioma desconhecido, e a presença no espelho tornou-se ainda mais opressiva. Clara sentiu uma força invisível a puxar em direção ao espelho, e, apesar de seus esforços para resistir, ela foi gradualmente sugada para dentro do vidro. O Sr. Antônio, que havia vindo verificar o progresso do ritual, encontrou o apartamento em completo silêncio. O espelho estava agora coberto de uma camada de poeira, e Clara havia desaparecido sem deixar rastros. A única evidência de sua presença era uma pequena nota ao lado do espelho, com a escrita tremida de Clara: "Agora sou uma parte do espelho. Cuidado com o que você deseja." Com o desaparecimento de Clara, a loja, Relíquias de Marcelos, tornou-se um lugar ainda mais enigmático. O espelho foi deixado na loja, agora envolto em uma aura de terror e advertência. Os moradores locais evitavam a loja, e a peça amaldiçoada passou a ser conhecida como um objeto perigoso, um lembrete sombrio de que algumas curiosidades não devem ser exploradas. O Sr. Antônio, agora profundamente perturbado, tentou esconder o espelho, mas ele parecia atrair a atenção de curiosos e colecionadores. O espelho continuou a esperar por sua próxima vítima, enquanto o espírito de Clara e as almas aprisionadas aguardavam ansiosamente o próximo desafio que viria em sua direção.